Mas os alunos, eu vi que havia uma necessidade, um clamor, alguns até mandaram no privado pedindo que continuasse saúde emocional. Então, eu senti que era vontade de Deus para esse assunto, que é um assunto importante para nós, né, no mundo que nós estamos vivendo atualmente, nós precisamos realmente estar preparados, né, espiritualmente, emocionalmente, porque são tantas mudanças, são tantas coisas que passam pela nossa mente, e não é diferente, nós passamos as mesmas provações que eu passo aqui, vocês passam aí onde vocês estão, então é necessário esse momento que a gente passa aqui junto, ele tanto me ajuda, ajuda vocês, mas ele nos ajuda também, eu, Daniel, porque nós estamos crescendo junto e aprendendo a lidar com as nossas emoções, tá? Então, quem não fez o Saúde Emocional 1, a gente vai disponibilizar depois, eu vou conversar com o Daniel, que é o secretário aqui, e o Daniel vai mandar para vocês, quem tiver querendo, tiver disponibilidade de ver as aulas gravadas da Saúde Emocional 1, nós podemos mandar para vocês o link, né, que está no YouTube, e você pode assistir a aula, vai ajudar vocês a entender melhor o que nós vamos fazer daqui para frente. Tá ouvindo agora, irmão Fábio? Ah, que bom. Muito bom. Estamos felizes de ter você aqui participando junto com a gente, tá? Então, que sejam bem-vindos os que já são alunos e bem-vindo os novos alunos, tá bom? Obrigado. Então, hoje nós vamos ver os assuntos que nós vamos tratar no Saúde Emocional 2. Primeira coisa, eu quero dar uma breve recapitulada para vocês, o que nós estudamos no Saúde Emocional 1, que eu estava falando agora, né, que nós temos todas essas aulas gravadas e nós podemos disponibilizar elas para quem está entrando agora no Saúde Emocional 2, para vocês não perder o que já foi, tá? Apesar de que eu tenho o costume de ficar recapitulando, falando para vocês não ficar perdidos. No Saúde Emocional 1, nós entendemos, nós abordamos algumas coisas aqui que eu quero relembrar, tanto para quem já estudou, como para quem está entrando agora. Então, o objetivo dessa matéria do 1 foi aprender a necessidade de nós conhecermos a nós mesmos, né? Trabalhamos um semestre todo falando da importância de saber o que são as emoções, de onde surgiram nossas emoções, o que fazer com as nossas emoções. E também ser capaz de não só gerenciar nossas emoções, mas poder ajudar outras pessoas. Eu sei que vocês são servos de Deus, que vocês lidam com pessoas, se relacionam com pessoas. Então, essa matéria de saúde emocional, esse assunto, ele é muito importante porque você pode ajudar você mesmo, se autoajudar e também ajudar as pessoas com quem você se relaciona. Então, eu dei aula voltado para isso. E ter uma boa saúde emocional também, né? Para a gente ajudar os outros, a gente precisa estar bem. Até, inclusive, eu, na aula, uma dessas, eu nem sei que eu dou aula de outras matérias, e acabo esquecendo para quem que eu falei, para quem que eu usei essa ilustração. Mas eu vou usar agora. Se você já ouviu falar, faz de conta que você não ouviu. Mas quando você vai viajar, quem já viajou de avião, tem aquelas máscaras de oxigênio, quando, no caso, você tiver uma despressurização, fala o seguinte, primeiro você coloca a máscara, e daí você vai ajudar a pessoa que está
passando mal, não está conseguindo colocar a máscara. Primeiro, você está bem, você coloca a sua máscara, para depois você socorrer os outros. Na nossa vida, tanto espiritual como emocional, nós precisamos agir dessa forma. E isso aí é bíblico. A Bíblia diz que muitas vezes a gente olha lá o cisco que está no olho do outro e a gente não olha a trave, né? Uma coisa enorme que está no nosso olho. Isso aí eles estavam falando de outro assunto quando eles disseram isso, mas a gente pode levar para a nossa saúde emocional, para a nossa vida espiritual. É como se a gente estivesse numa viagem de avião e está lá acontecendo uma despressurização e começa faltar o ar, aí você, primeira coisa, coloca a sua máscara de oxigênio para você ficar bem, e quando você ficar bem, você vai ter condição de ajudar as pessoas que estão ao teu lado, que talvez porventura desmaiou e não conseguiu colocar a máscara, então você vai lá colocar a máscara nela. Então, é muito importante que a gente cuide das nossas emoções para que a gente possa ajudar as outras pessoas. Então, quando a gente estiver tratando esses assuntos, estudando aqui, eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Porque se você aprender que nós vamos abordar aqui nessas aulas, nessa primeira aula e em todos que virão, e você aprender alguma coisa, e houver uma transformação na sua vida, por pequena que seja, você pode falar, professora, está tudo bem comigo, a minha saúde emocional está boa, mas eu estou fazendo essa matéria porque eu quero ajudar outras pessoas. Mas eu sei que toda vez que a gente pega a palavra de Deus, nós aprendemos algo novo, porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Então, você vai aprender com certeza, porque eu aprendo quando eu estou preparando a aula para vocês. Então, quando você aprender algo que foi eficaz na sua vida, então você já está se preparando para colocar essa mesma máscara, esse mesmo oxigênio, essa mesma ajuda, você pode fazer isso com alguém. Mas primeiro, eu quero que você faça essa aula olhando para dentro de você, para dentro das suas emoções, do seu coração, vendo as suas necessidades, porque depois, com isso, você vai estar preparado para ajudar outras pessoas, que é o intuito nosso. Com tudo o que você aprende de bom, você tem que compartilhar, não é mesmo? Muito bem. Então, nós aprendemos na aula, se você tem seu caderninho aí, se você tem costume de anotar tudo que você aprende, pode anotar aí. Nós aprendemos as 4 emoções básicas, que é o medo, que é a alegria, que é a tristeza e a raiva. Essas 4 emoções básicas, nós nascemos com elas. Foi um presente que Deus nos deu. Você fala, mas Deus deu um presente, uma emoção chamada raiva? A raiva pode acontecer tanta coisa se a gente ficar com raiva. Nós vamos aprender sobre isso também. Deus deu as emoções para nós. Nós fomos criados corpo, alma e espírito. No nosso corpo é a parte visível de nós, é a parte que quem está com a janelinha aberta aí, eu estou vendo, né? Eu gosto de ver vocês quando vocês estão com a janelinha aberta. Então, olha, quando eu vejo vocês, eu estou vendo fisicamente vocês. Aí, ó, estou vendo o rostinho da Lídia, muito bem. Então, eu estou vendo vocês, o corpo de vocês, estou vendo o visual de vocês. Quando a gente começa a conversar, a se conectar, a dialogar, eu estou vendo um pouco da alma de vocês, das suas emoções, da personalidade, eu estou vendo o temperamento, conforme a gente vai se relacionando, a gente vai conhecendo. Então, esse campo nosso, esse espaço que Deus criou em nós, chamado alma, é como se fosse a casinha das nossas emoções. Ali mora a emoção do medo, da alegria, da raiva, da tristeza. E nós aprendemos no primeiro semestre,
que essas 4 emoções básicas, delas derivam outras emoções, que são emoções secundárias, que essas são as primárias. E depois vem outras, como a ira, né? A raiva produz o quê? Produz ira, produz um monte de outras coisas ruins, se ela não for direcionada da forma correta. Nós aprendemos que medo é bom porque ele preserva a vida. Se eu não tiver medo, eu vou subir no prédio de 10 andares e vou falar, ai, tá tão fresquinho aqui, e eu saio na sacada, quando eu vejo, eu tô caindo lá de cima. Mas o medo e a necessidade causa em mim uma necessidade de preservação da minha vida. Então, eu não vou fazer isso, né? Mas quando o medo se torna exagerado, aí ele se torna um medo patológico, uma doença, como a gente vê hoje, que tem pessoas que têm pânico, né? Tem pessoas que sofrem de ansiedade por causa que é um subproduto do medo. E aí você pergunta para mim, mas por que então que Deus deu emoções para nós que pode causar esse tipo de coisa em nós? Por exemplo, medo. Por que Deus deu medo para mim preservar a vida, se com medo eu também posso ter ansiedades, eu posso ter pânico, e isso é uma doença, vira patológico. Por que Deus permitiu isso? Deus permitiu essas coisas, o medo, ele deu de presente para preservar a nossa vida. A emoção, a palavra emoção significa movimento, né? Emovere, que significa uma força que nos move para fazer alguma coisa. Então, o medo, por exemplo, ele foi dado para nós para proteger a nossa vida. A raiva foi dado para que a gente não suporte, tenha nojo, raiva, uma como que uma palavra que eu posso usar? É um nojo mesmo, uma raiva do pecado, daquilo que é ruim. Só que o próprio pecado, quando o homem caiu, a queda do homem fez com que as nossas emoções fossem deturpadas, estragadas. Então, essa emoção que era para mover a gente em direção a Deus, agora, depois que o homem pecou e toda a raça humana ficou debaixo do pecado, essa emoção que era para ser positiva, que era para nos mover em direção a Deus, ela está fazendo o contrário, né? O pecado, ele estragou tudo que era de bom que Deus deu para nós. Né? Então, a gente se move para dentro de nós mesmos com o egoísmo, que são os subprodutos e sentimentos que provêm dessas emoções que Deus deu para que fossem boas, para que movesse a gente em direção a Ele. E elas estão movendo a gente em direção a nós mesmos ou contra o nosso próximo. É por isso que do medo vem as ansiedades, é por isso que da raiva vem a ira, vem a cólera, vem a gritaria, vem aquelas características que são mencionadas como obras da carne, né? Por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele tem o poder de destruir tudo de bom que Deus deu para nós. Porque se fosse originalmente da forma que Deus preparou, nós iríamos ser todos saudáveis emocionalmente, nós iríamos usar sempre as nossas emoções para o qual ela nos foi dada. Mas, sabendo que todos nós aqui somos pecadores, né? Inclusive eu, você, todos somos pecadores, mas nós somos pecadores salvos pela graça do Senhor Jesus. E como nós somos salvos por Cristo, e todos aqui que já aceitaram a Cristo como Salvador, nós temos o Espírito Santo, que pode nos ajudar a lidar com essas emoções, a colocar ela nos trilhos, entendeu? Nós vamos nos mover, agora, como o pecado fez a gente pegar nossas emoções e se mover em uma direção que não agrada a Deus.
Quando a gente conhece, estuda sobre as emoções, que é o que vocês estão tirando esse tempo agora, investindo esse tempo de vocês para aprender, o que pode acontecer? Pode acontecer que nós vamos aprender a usar nossas emoções de uma forma positiva, para que ela se mova em direção ao nosso Deus, tá bom? Então, vamos, como eu falei para vocês, quem tiver interesse de, além de estar fazendo essa matéria aqui ao vivo, também acompanhar a aula que eu já dei no semestre passado, que é a Saúde Emocional 1, você vai aprender mais profundamente sobre o que eu estou falando aqui. Mas nós vamos seguindo assim mesmo. Quem não fez a 1 vai aprendendo aqui. E se você tiver alguma dúvida, você levanta sua mãozinha aí, faz a pergunta. Quem já é aluno sabe que eu gosto quando vocês participam da aula, faz pergunta, acrescenta coisas. Aí que vocês já sabem, e nós vamos ajudando uns aos outros, ok? Então, vamos passar o slide aqui. Saúde Emocional 2, o que vamos aprender nesse período? Então, eu quero que vocês fiquem mais ou menos por dentro de que vai ser o nosso conteúdo, tá? Nós vamos aprender sobre a influência de emoções não tratadas. Eu não sei se o irmão Adenilson, ele sempre contribui falando coisas muito boas aqui nas nossas aulas. Ele falou uma vez, acho que, se não me engano, foi ele que falou que a importância da gente aprender a lidar com as nossas emoções, porque nós estamos vendo muito crentes, pessoas que são salvas, até mesmo líderes e pastores, até tirando suas vidas por causa de emoções que não são tratadas. Não é verdade? Está lembrado disso, irmão? Sim, irmão, estou lembrado, sim. Inclusive, semana passada, na verdade, foi esse final de semana, a gente teve o triste episódio de um filho, de um irmão de uma das nossas igrejas, com a irmã, acabou tirando sua própria vida, né, diante de problemas. Então, a gente percebe essa geração tendo essa dificuldade de lidar, né, com essa dificuldade, com esses problemas da vida. E é triste, né? Principalmente quando se trata de alguém próximo. A gente vê pessoas doentes, emocionalmente falando, e que às vezes elas não apresentam sinais e sintomas. Quando a sociedade descobre, é quando já entrou no clímax que ela não suportou mais, ao ponto de tirar a sua própria vida, né? É lamentável. É lamentável. Por isso, gente, que eu queria falar com vocês, que colocar aqui ó, os seus nomes. Eu pensei, eu falei com o Daniel aqui, né, que é o coordenador do nosso seminário. Eu falei, Daniel, a gente tem que continuar esse assunto. Eu senti no meu coração de continuar esse assunto, porque quem colocou o seu nome aqui e se matriculou, é como se a gente fosse um exército que se alistou a fim de não só trabalhar nas nossas próprias emoções, como ajudar essas pessoas. Nós não podemos ficar insensível às coisas que estão acontecendo. E daqui para frente, a tendência da nossa geração, com a influência de tanta coisa ruim que tem nas mídias, na televisão, nos meios de comunicação, são notícias ruins, tanta coisa, né? Tanta influência de amizades que os nossos jovens têm, adultos também passam por isso, todo dia, até os idosos estão passando problemas de ansiedade, de depressão, e a gente tem que estar preparado para a gente ajudar as pessoas também. Mas, para isso, lembra aquela questão da máscara, nós temos que colocar a máscara em nós primeiro, né? A máscara de oxigênio, para a gente estar bem. Então, nós vamos ver aqui a influência de emoções não tratadas. Em que área? Primeiro, em nós mesmos. Qual é a influência? O que pode causar em nós emoções
não tratadas quando elas estão reagindo de forma negativa, porque emoções, elas não são boas e nem são ruins. Deus deu emoções para nós, porque se a gente não tivesse emoções, a gente seria como um poste, um objeto inanimado. Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Deus sente. Sabe por que eu sei que Deus sente? O Espírito Santo é Deus, né? Deus Espírito. E a Bíblia não diz que quando a gente peca, quando a gente desagrada a Deus, faz coisas que fora da vontade de Deus, o Espírito Santo entristece. E a tristeza é uma emoção, né? Não estou me dando bem com esse microfone aqui. A tristeza é uma emoção, e se o Espírito Santo se entristece, é porque Deus nos criou com emoções, porque Deus, ele se alegra quando a gente faz coisas boas. Deus tem emoções. Então, as emoções, quando elas estão toda atrapalhada em nós, a gente precisa trabalhar elas. E nós vamos ver isso nesse tempo juntos, nós vamos aprender como nós podemos tratar nossas emoções que foram machucadas, nossas mágoas, nossas dores internas, tanta coisa que ao longo da vida vai ali incrustando na nossa vida e às vezes a gente vai só deixando, fazendo de conta que não aconteceu nada, e aquela emoção não tratada, ela vai provocar em nós mesmos tristeza, depressão, desânimo, que pode acontecer o que o irmão Adenilson falou. Um crente, uma pessoa que conhece Deus, ele chegar num ponto de ter tanta dor na alma, que ele tira a própria vida. Isso é muito triste. Então, a emoção não tratada pode causar muito sofrimento em nós, e nós precisamos, com um bom exército de Cristo, estar bem. A Bíblia fala que nós temos que estar sempre preparado, pronto, para responder com mansidão e temperança a razão da esperança que há em nós. Quando uma pessoa chega, olha, por que você é assim, né? Em meio de tanta tristeza, você está conseguindo superar isso? É porque eu tenho Cristo. Não só a gente falar isso da boca para fora, tentar fazer uma capa, assim, uma máscara de crente, de crentão, né? De crente. Não, mas falar isso do coração mesmo. Olha, eu não estou bem, não. Igual eu fiquei durante o mês de agosto, parece que foi, né, os outros brincam, mês de agosto é o mês de desgosto, né, mas não é assim, não. Mas, para mim, o mês de agosto foi muito difícil para mim, porque eu fiquei adoentada. Mas isso não tirou a minha alegria, porque a alegria, o meu corpo estava doente, mas o meu espírito estava alegre, eu estava com vontade de voltar, de dar aula para vocês, de fazer coisas que eu tenho que fazer aqui, mas o corpo não estava indo junto. Então, é por isso que é importantíssimo a gente estar bem emocionalmente, porque quando vem a doença física, outras coisas, você pode resistir, não é verdade? E a influência da emoção não tratada em nossos familiares? Por exemplo, quando eu não trato as minhas emoções, como eu vou ser dentro da minha casa? Parou para pensar nisso? Já pensou quem é casado aí, que tem esposa, ou quem é mulher que tem o esposo? Já pensou quando você não está bem emocionalmente? Como que vai ser? Vai influenciar no seu casamento, né? Qual esposo ou marido que vai gostar de ver sempre uma pessoa que está depressiva, que está triste, ou quando ela está sempre irado? Então, emoção não tratada, precisa tratar a questão de mágoa, de todas essas coisas, para que isso não venha interferir no seu meio familiar, questão de mãe, pais e filhos, e todas essas coisas. Emoções não tratadas pode causar desavença familiar, que pode ir levando a outras coisas, que pode chegar também, como o irmão Adenilson falou, numa fatalidade da pessoa querer tirar a própria vida, ela não vê razão mais para viver.
E em nossas igrejas, como eu sou emocionalmente na minha igreja? Faz essa pergunta para você. Eu chego na igreja alegre, de verdade, porque quando eu estou falando aqui de alegre, não é uma alegria, porque às vezes você está péssimo lá fora, está magoado, está cheio de rancor, está triste, né? E porque você é ser humano, eu não estou aqui criticando você, não, eu estou falando uma realidade que pode acontecer comigo, com o Daniel, com qualquer pessoa aqui presente nessa sala virtual. E aí, quando você pisa o pé na porta, você fala, puxa, eu não posso aparecer com essa cara, eu tenho que mostrar uma alegria. Aí você tenta forjar ali uma alegria, preparar uma cara de feliz, mas dentro de você, você está quebrado, né? Isso aí não é que você está sendo falso, não, é porque você está tentando, puxa, eu não quero deixar os outros tristes também. E isso é importante também, né? Chegar na casa de Deus, reunir com o povo de Deus com a tromba lá caída, não. Não é bom, não. Mas Deus não quer só isso de você, Ele quer que você tenha uma alegria verdadeira. Né? Então, lá na igreja, porque a igreja não é só quando a gente se reúne num local, mas quando você encontra os irmãos, o relacionamento que você tem, se você está com as emoções não tratadas, às vezes você não quer estar junto com o povo de Deus, você começa a quebrar a comunhão, você não quer ir para o culto, e aí é onde o inimigo vai começar a usar essas coisas para te prejudicar na sua vida espiritual. Porque uma das coisas que ajuda a gente a ficar forte espiritualmente e emocionalmente é a comunhão. Quando você tem comunhão com outras pessoas que crê como você, que pensa como você, que tem os mesmos alvos, você vai se animar. Mas quando você está com a emoção não tratada, isso aí vai influenciar no seu convívio na igreja. E no trabalho, né? Você chega no trabalho já com vontade de voltar. Você não vai produzir, você não vai se relacionar bem com seus colegas de trabalho. E então, para você ver aí a importância de tratar as emoções. E em nossa sociedade, às vezes eu fico pensando, gente, sério mesmo, eu penso que nós precisamos orar pelas nossas autoridades, até mesmo nesse sentido de emoções. Né? Quando eu digo autoridades, eu estou dizendo as autoridades em casa. Eu ensino a meus netinhos, eu começo a falar isso para eles. Eu falo, quem é autoridade? Vamos orar pelas autoridades. Quem é autoridade na sua casa? Eles falam, o papai e a mamãe, tá? Quem é autoridade na sua escola? A diretora, a coordenadora, a professora, elas vêm falando, né? Aí quem que é a autoridade aqui na cidade? O prefeito, o vereador, eu ensino tudo isso para eles. Quem que é a autoridade no estado? Aí no país, aí eu fico pensando, por que o mundo vai desgovernado? Pessoas têm ideias estranhas, quer implantar coisas estranhas para a gente seguir, é porque são pessoas que estão com o coração cheio de talvez mágoa, violência, vingança, ódio. Então, todas essas coisas são subproduto das emoções primárias não tratadas, né? Porque da onde que vem a ira, a mágoa, o ódio, a violência, a amargura, desejo de vingança, vem do quê? Vem da raiva que Deus deu para você, rejeitar o mal, você tem que ter raiva do pecado, não do pecador. Deus, sabe por que eu sei que a raiva, se ela for direcionada contra coisas ruins que você vê nesse mundo, ela não é pecado, porque Jesus, ele se irou contra o pecado. Ele se irou quando ele entrou no templo e viu as pessoas profanando a casa de Deus, fazendo negócios, fazendo trapaças. Ele se irou contra aquelas coisas que estavam acontecendo ali. Mas Deus, ele não se ira contra a nossa pessoa, porque ele nos ama. Deus é amor,
mas ele não concorda quando a gente faz coisas erradas, porque Deus não pode aprovar o pecado, porque ele é um Deus justo. Então, a gente precisa, por que as emoções não tratadas, ela prejudica a nossa sociedade? Porque ela começa desde as nossas autoridades. Eles são pessoas e são pecadores. E essas pessoas, elas estão com as emoções deturpadas, todas sem tratar, então elas querem o quê? É fazer vingança, é fazer violência, e aí vai passando, né? Se na tua casa você é a autoridade em casa, você é o pai ou a mãe, e a criança, ela começa a ver você agindo com mágoa, com raiva, falando mal de um, falando, comentando coisas, ela ouve e ela também vai reproduzir a mesma coisa. É incrível. O nosso pastor, de quando eu me converti, e agora o meu pastor é o meu esposo, né? Mas o pastor que pregou para nós quando nós entramos na igreja, aqui há 30 anos atrás, ele falava, ele era brincalhão, já velhinho, mas ele era brincalhão, e ele falava assim, olha, se o pastor quiser descobrir se é numa casa ele é bem quisto, ele é amado, é pelas crianças. Quando você chega a visitar um lar que tem filhos pequenos, e os filhos vêm correndo e já dá um abraço em você, você fala assim, olha, aqui eu sou bem falado aqui nessa casa. Eles me amam, então, as crianças, porque as crianças copiam. Agora, se as crianças, nossos filhos, vê você falar, criticar a igreja, criticar a mensagem, criticar o pastor, criticar o irmão, porque o irmão faz isso, porque o irmão faz aquilo, a criança escuta. Criança é muito esperto, gente, muito. Quem tem filhos aí pequenos? Levanta a mãozinha aí, vamos ver. Ah, muito bem, a Milka tem, Fábio, Javier, tá. Então, e quem tem netos? Quem tem netos? A Neuza tem netos? Já, Neuza? Neuza, você não está aí, não? Denilson levantou a mão, muito bem. Quem tem netos, quem tem filhos, e eu sei que a Lídia também lida com criança, porque ela já contou um projeto que ela tem, que eu acho muito legal, e sempre eu oro pelo teu projeto, viu, Lídia? Você acha que você não é influente para aquelas crianças, para aqueles adolescentes? Claro que é. Eles olham para você. As suas crianças, eles olham para vocês. Tudo. A criança é muito inteligente. Vocês olha, vocês não imaginam como eles são inteligentes e eles estão olhando para aquilo que vocês sentem, para aquilo que você comenta. Então, se você fala, olha, essa pessoa é boa, eu amo essa pessoa, eu amo e fazer tal coisa, aí eles começam a gostar também. Se você fala, critica, eles vão começar a desprezar. Então, quando você, por exemplo, está com a emoção da raiva mal trabalhada, maltratada, e você está com mágoa, e você está sempre comentando aquilo perto da sua criança, do seu neto, dos seus filhos, ou de pessoas que você se relaciona, seja criança, adolescente, jovem ou até adulto, você vai contaminar, porque a Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E a Bíblia diz que não haja em vós raiz de amargura, que crescendo, ela vai contaminando, porque é incrível. A gente viveu a época da pandemia e a gente sabe o que é um contágio, né? Aqui na igreja mesmo, teve um culto de jovens e um dos líderes estava com Covid e não sabia. Ele usou o microfone que o outro também usou e pegou no outro líder. E que foi e levou para a casa dele e pegou em todas as pessoas da família e morreu uma pessoa da família derivando disso daí. Então, você vê como que é mesma coisa, quando a nossa sociedade, ela fica toda contaminada
quando uma liderança ela está propagandizando coisas ruins e um vai passando para o outro. Nós devemos propagandizar Jesus, propagandizar coisas boas. O Adenilson, fala um pouco aí, irmão. Você levantou a mão. Deixa eu deixar o Adenilson falar, depois a Nilza. Na verdade, eu tinha levantado a mão na hora dos filhos, né? Mas a senhora, já que a senhora me deu a oportunidade, eu vou falar o que veio ao meu coração. Na verdade, as pessoas com quem a gente se relaciona, elas vão ser atingidas diretamente e indiretamente por tudo aquilo que a gente passa ou a gente sente. Tá? Eu entendo que vem, na nossa vida, vencer ele é contagiante. Assim também como a derrota, como a negatividade, como a tristeza, ela também contagia, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, principalmente com relação a essa geração, a essas crianças, né? Porque elas acabam absorvendo e se tornam também pessoas vazias, crianças vazias, vão ser adolescentes, adultos vazios. Então a gente tem que ter muito cuidado. É o que a gente tem visto. Eu trabalho também com criança e adolescente e é o que a gente observa através do comportamento, através da fala. São crianças que não são assistidas, adolescentes que não são assistidos pela família e acabam absorvendo tudo que é negativo, ou seja, ela passa a ter uma formação emocional baseada nessas emoções secundárias, ansiedade, pânico, essas mágoas, porque ela absorve tudo da família, tudo dos pais. Presença quando ela assiste, né, situações em que há os conflitos familiares, ela acaba absorvendo. Enfim, a gente tem que ter muito cuidado justamente com esse ponto que a senhora colocou, que é o ponto B, né, do que vai ser trabalhado durante o curso, que é justamente, primeiro nós mesmos, para poder cuidar dos outros. Eu sou da área de segurança e isso é uma regra de vida. Antes de você atender ou acudir uma pessoa ou socorrer, você precisa estar bem. Você não pode pensar em ajudar o outro sem você estar com o corpo sã e a mente sã. Não tem como. Então, isso é uma regra da vida e que a gente busca também para esse curso, como a senhora bem colocou na prática, a questão de um acidente aeronáutico, de uma turbulência, de uma falha em um voo, de que é uma regra você primeiro instalar o seu oxigênio para depois ajudar o próximo, né? Que é assim mesmo, e faz parte da nossa vida esse procedimento de sobrevivência, né? É isso. É isso, muito obrigada, Denilson. A Neuza levantou a mão aqui, quero ouvir a Neuza agora. É que você perguntou se eu tinha netos. Não, eu não tenho netos. Mas eu tenho 29 exemplos que eu tenho que dar todo dia. Eu sou professora. Então, eu tenho que ser modelo, estando triste, estando alegre. E eles reconhecem isso, né? Eu sou professora, então a criançada sabe quando você está bem, quando você não está bem. Mas, como o Adilson falou, a gente tem que ser modelo e a gente tem que ser, além de tudo, um pilar. Porque tem criança que não tem família. Eles simplesmente são eles por eles mesmos. Então, eles aprendem simplesmente na escola o que a gente traz para eles, o carinho, o amor, o afeto, sabe? Isso é o que eles têm da escola. Da casa não tem nada disso, são simplesmente abandonados. É Mas terrível, não é tem triste, é uma referência, geração, né? não tem referência, é uma geração triste, uma geração que eu vejo, tem minha mãe aqui com 86, que ela assiste as suas aulas, e ela fala, acabou a família, por isso que nós estamos Dá um assim. abraço para ela, Neuza. Tá bom, pode deixar, será dado. Ela está aqui assistindo, firme e forte. Que belezinha. Obrigada. Mas é isso que a Neuza falou, nós estamos vivendo um tempo de uma geração sem referência, né? Na nossa época, mesmo que os nossos pais, às vezes não conhecia Cristo, né? Mas tinha valores, tinha
princípios que às vezes não eram cristãos, mas tinha princípio da honestidade, tinha outros princípios que eram importantes, que eles passavam para a gente, mas nós estamos vivendo uma geração fraca, e eu acho incrível que parece que o diabo, que ele tem atacado são as emoções, porque é por aí que as pessoas começam a caminhar pelas drogas, das drogas vêm os outros crimes, e quando você vê, está tudo perdido, né? Você quer falar, Lídia, também? Mas alguém tem alguma coisa para colocar? Lidinha sumiu daqui. Mas tudo bem, a hora que vocês quiserem, é só levantar a mãozinha aí, tá? Então, a influência que a gente... Quer falar, Lídia? Não? Abre o seu microfone aí. Isso. Posso? Estava refletindo aqui, eu com os meus exemplos bem práticos, né? Hoje, professora, aconteceu uma situação e a senhora falando de filhos pequenos ou quem tem netos, né? Uhum. E hoje eu me deparei com uma situação muito difícil, vou contar bem rápido. Eu estava no balneário com a minha filha e um rapaz que é autista, e ele tem 36 anos, ela tem 35. E passamos o dia bem, que quando nós entramos no carro para vir embora, no Uber, né, e deu uma crise nele, muito forte, e eu não entendi nada. Eu perguntei para a irmã dele, ela disse, eu acho que é porque ele está indo embora, e ele virou para minha filha e pegou assim com muita força, com as duas mãos no pescoço dela, e disse que ia matar, vou te matar, vou te matar, e o motorista parou o carro e não sabia o que fazer. E ela ficou com muita raiva, ela quis revidar, atitude que ela nunca teve com ninguém, principalmente com ele, né, que ela já está há uns 15 anos, conhece, e foi muito ruim. E quando nós chegamos na casa dele, ele teve uma outra reação, e ela partiu para cima dele. E eu me mantive tranquila, me mantive serena, por incrível que pareça, né, assim, veio 1 milhão de coisas na minha cabeça, é o dito avião, né? Daquela turbulência mesmo, bem forte, eu não soube reagir. Foi horrível, não soube reagir. Porém, eu disse, calma, calma, Alex, calma. Coloquei a mão assim, né? E ali mesmo, eu comecei a orar em espírito, eu disse, sabe, repreendendo tudo aquilo, porque foi muito triste. E a senhora falando agora, assim, não precisa, ser só filhos, né, ter essa reação. Então, foi, assim, muito angustiante eu ver aquela situação, né, aquela reação dele e dela também. Uhum. E a gente veio, a primeira reação dela, assim, a primeira não, a segunda, depois que ela tentou agredi-lo também, mas assim, numa forma de acalmá-lo, foi a gente vir embora. E quando nós chegamos, já estava bem distante, aí eu olhei para ela e eu disse assim, tu achas que tu fizeste boa coisa? Reagir desse jeito? Aí ela disse, mãe, eu não queria, eu estou morrendo de arrependida. Eu disse, pois então, volte para lá. Volte porque ele vai ficar muito ruim. E quando eu estou falando para ela, a irmã dele liga dizendo que ele teve outra crise, estava muito ruim, só chamando por ela. Eu disse, volte agora para lá. Ela disse, a senhora quer que eu volte mesmo? Eu disse, volte, porque ele não vai ficar bem. Se acontecer alguma coisa com ele, vai ficar muito ruim. Ela disse, eu estou com meu coração apertado aqui, por ter reagido daquele jeito. Eu disse, então volte. Ela disse, senhora quer que eu volte? Eu disse, quero, agora. Aí ela voltou, professora, mas é assim, eu estou só lhe contando isso que aconteceu hoje, né? Eram umas 4 horas já, 16 horas, na verdade. E ele
É assim, olha a reação que ela teve e a minha reação, e veio 1 milhão de coisas na minha cabeça. Eu poderia ter reagido com ela da forma que ela reagiu com ele, entendeu? Mas eu disse, hoje vai começar o novo curso, e eu já passei a primeira etapa. Então, eu tenho que ter serenidade, tenho que estar firme para aprender a conviver com essa situação. Não parece muita coisa, né, professora, eu falando? Não parece, porque eu sou assim, Mas eu posso imaginar que foi sim, né? Eu falo de uma forma, assim, natural, mas foi muito, né? muito ruim eu ter. E ela disse, a senhora vai embora? Eu disse, vou, porque hoje começa o curso, e eu quero estar lá. Se eu estivesse lá, eu não estaria assistindo, e nem estaria contando, né? E eu estou, mas isso aí é só para reforçar o que a senhora acabou de falar. Não basta ter só filhos pequenos, netos. A minha filha tem 25 anos, eu não tenho netos, só tenho ela. E aconteceu isso hoje, sabe? Mas eu estou contando que é para reforçar. Realmente, se é que serve, né? Aí tenta conectar o celular na televisão pra gente assistir Harry Potter, entendeu? Experiência de exemplo, Tem no sabe? HD? Eu sou essa pessoa. A senhora me conhece um pouco e sabe como era o meu temperamento e como era hoje. Eu poderia... Então, você conseguiu, o que eu estou achando interessante aí, gente, é que em meio a essa situação estressante, você recebeu, lembra que eu dei aquela aula dos estímulos estressantes que vêm para cima da gente? Você conseguiu gerenciar né, essa situação e poder aconselhar a sua filha, né? E se controlar para estar aqui hoje à noite vendo essa aula. Foi muito bom a seu testemunho. Adenilson? Não foi nada? Muito bem, então vamos prosseguir aqui mais um pouquinho. Já estamos terminando o tempo? Passa só um pouquinho, Daniel. Então, ó, eu quero mais falar para vocês outra coisa. Então, nós vamos aprender aquilo lá, né? A influência das emoções não tratadas. O que pode ocasionar, né? Talvez a pessoa talvez a sua filha estava assim, sabe quando você está, né? Por aqui, que uma gota derrama tudo. É por isso que a gente não pode ficar sobrecarregando, colocando, suprimindo muita coisa e não, como a Bíblia fala, Jesus disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esse versículo, ele me ajuda muito quando eu estou nessa situação. Jesus convida, vem a mim, você está cansado, porque às vezes você está cansado e não é fisicamente, você está cansado emocionalmente, espiritualmente, você não procura você não aceita o convite do mestre, que é vinde a mim, coloca o seu fardo sobre mim, e aprenda de mim, eu vou ensinar você como superar essas coisas. Então, o que está acontecendo, o que faz uma pessoa chegar ao ponto de desistir da própria vida, de acontecer coisas de violência e etc., é porque eles não aceitam o convite de Jesus, vem a mim, deixa aqui o seu fardo, que eu sei que você não está conseguindo carregar, e eu vou dar alívio, vou dar descanso para a vossa alma. E coloca sobre vós o meu jugo e aprenda de mim. Eu vou ensinar você. Vou ensinar o quê? Eu vou ensinar você a conduzir suas emoções, né? Eu vou ensinar você a agir, não reagir de forma negativa, mas a agir, a saber canalizar suas emoções de uma forma positiva, porque a emoção é a força que move a gente, mas ela tem que mover a gente em direção ao nosso Deus, porque quando ela move a gente em direção aos nossos
o nosso próprio pecado, a natureza ruim que a gente tem, que mesmo a gente tendo Cristo como Salvador, aqui dentro de nós habita duas naturezas. O Espírito Santo é a natureza carnal, porque nós não morremos ainda, nós estamos nesse mundo. Então, quando Deus tem que crescer em nós, o Espírito Santo encheu o nosso coração para a gente se diminuir e Deus crescer em nós, porque em face dessas situações, quem vai agir é aquilo que Deus ensinou. Nós tomamos o jugo de Cristo e estamos aprendendo dele. Aprendendo o quê? A ser manso, humilde de coração, passar a vez. Deixa, dá preferência. A Bíblia fala, preferir-vos em honra uns aos outros. Então, no meio de uma confusão, quando você está bem emocionalmente, você vai, mesmo você estando para razão, vai, pode ir você, né? Até numa fila, eu treino até em fila. Por exemplo, quando eu vejo que está tendo alguma confusão, porque alguém está querendo pegar o primeiro lugar, eu passo um pouco para trás, deixa. A Bíblia fala, preferir-vos em honra uns aos outros. Passa a vez, isso significa passa a vez, deixa para lá. Se a gente aprender a deixar para lá, mas não ficar também deixando para lá, para ter uma aparência de piedade, mas dentro de nós a gente está com aquela raiva, sabe o que vai acontecer? A próxima vez aquilo vai crescendo e você explode, e tudo aquilo que você estava tentando fazer de bom foi por água abaixo. Então, nós temos que tratar nossas emoções da maneira certa, da maneira bíblica, como Deus fala. Se você for na internet, você vai ver milhares de coach, né? Olha, você tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo. A nossa aula não vai ser uma aula de coach, vai ser uma aula, eu quero ensinar vocês, eu quero compartilhar, não é nem ensinar, eu quero aprender junto aqui da forma bíblica, da forma que Deus nos ensina. Porque não adianta eu falar para vocês, olha, é tão fácil isso aí, você faz assim, você faz desse jeito, faz o que está no teu coração. O mundo diz, faz o que está no teu coração. Mas Deus diz que o nosso coração é enganoso. Então, aprenda do mestre, aprenda de Jesus. Jesus, em tudo ele foi insultado, ele foi tentado, mas ele não abriu sua boca. Ele, como uma ovelha muda, ele foi levado para o matadouro. Por que Jesus fez isso? Porque ele estava vendo que estava depois da cruz, depois daquela humilhação, vinha a glória dele. Então, quando você aprende de Jesus, você vai ver que se você estiver no meio de uma turbulência, de um sofrimento, de uma provação, você... Olha, depois dessa provação, se eu conseguir fazer o que o mestre ensinou, que ele falou, aprenda de mim, pega o meu jugo, vocês sabem o que é um jugo, né? É aquela... Daniel, agora você ajuda eu aí, que eu esqueci, falaram tanto do jugo. Na minha época, eles falavam que era uma canga, que coloca aqui na cabeça do boi ou de 2 cavalos, para eles, juntos, eles dividirem a força e arar a terra. Meu pai era agricultor e eu já vi muito isso, sim, pessoalmente. Pegava, quando era bastante trabalho, colocava 2 animais e uma canga, assim, que era tipo um pau assim, e prendia o pescoço dos 2 animais e eles dividiam a força para puxar o arado. E Jesus está falando assim, tomai sobre vós o meu jugo, coloca a cabeça aqui junto comigo, vamos, que eu vou ajudar você. Então, quando você faz isso, o que vai resultar são decisões boas. Você vai olhar o que está depois daquele sofrimento. Eu vou aprender com Jesus, eu estou passando um momento difícil, a situação está estressante, eu estou, assim, sabe, eu estou aqui, o copo está transbordando, mas eu vou aprender de Jesus, porque ele era manso, ele é manso, ele é humilde de coração, e eu vou suportar esse sofrimento. Por quê? Que eu vou suportar isso só para que os outros pensem que eu sou bom? Não. É porque eu estou vendo o que tem depois desse sofrimento.
Porque depois do sofrimento de Cristo na cruz, ele teve a alegria de poder resgatar aqueles a quem ele ama, e somos nós que fazemos parte desse povo. Ele viu a gente lá depois da cruz, ele viu as pessoas que ele ama e que ele iria salvar com a morte dele na cruz. Então, quando você estiver passando por uma coisa estressante, uma coisa que vai te tirar a tua alegria, que vai te dar uma depressão, você vai pensar, vou desligar aqui, você pode pensar naquilo que depois que você passar por aquilo, de uma forma agradável, que Deus vai aprovar, você vai ter bênção, pode ter certeza, tá? Então, nós vamos aprender isso, o que nós vamos aprender, trabalho que podemos realizar com a ajuda do Espírito Santo para que o nosso temperamento não atrapalhe nossas emoções. Então, isso aí nós vamos ver nas próximas aulas, porque cada um tem uma forma de ser, então, às vezes, nós temos que trabalhar em algumas pessoas diferente das outras, porque cada um tem um temperamento. Além da gente ter emoções, nós ainda temos temperamento. A soma de tudo isso faz com o que nós somos, de fato, né? Quando a gente fala, essa pessoa tem uma personalidade assim, porque o que é uma personalidade? É a soma das suas emoções, do seu temperamento, né? Então, do seu caráter, vai formar quem você é. E tudo isso daí, nós podemos trabalhar com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós, para que nós possamos cada dia ir melhorando. E aconteceu o que aconteceu com a Lídia hoje, ela passou uma situação estressante, mas ela conseguiu ter o controle, e que ela disse que coisa que ela não teria em outra época. E a última slide aqui, nós já vamos terminar. E aprender, nós vamos aprender, assim, esse aqui é um geralzão que eu estou passando para vocês, depois a gente vai, né, ir devagarinho aprendendo essas coisas. E nós vamos aprender a usar as ferramentas que Deus nos deixou em sua palavra. É o mais importante que eu diria para vocês nessa noite. Porque Jesus mesmo disse, aprendei de mim. Eu não vou falar para você ir aprender com um psicólogo, com um psiquiatra, com algum coach na internet, porque Cristo é o mestre dos mestres, é Ele que vai ensinar. Eu estou aqui porque eu quero buscar base bíblica para ensinar saúde emocional. Se fosse para me ensinar alguma coisa que eu ouvi de alguém, de algum coach da internet, eu nem viria aqui, porque vocês mesmos fariam isso. Então, eu não estou aqui na posição de coach, de alguém que vai dar algum incentivo só, palavras de motivacional, não. Eu quero que vocês aprendam com a palavra de Deus como reagir, como agir, como tratar as emoções de vocês e ajudar os outros. Tá bom? Então, eu costumo terminar pontualmente às 9 horas, só que como a gente começou um pouquinho atrasada, e eu passei 12 minutos, perdoa eu, tá bom? Vocês têm alguma coisa que vocês querem perguntar ou falar? Nada? Então, eu vou colocar aqui um desafio para vocês, isso aqui é um desafio, tá? Eu acho que o livro de Provérbios, ele nos ensina muito a nossa maneira de viver. É um livro de conselhos. Ali tem um conselho atrás do outro, tá? O livro de Provérbios, ele tem 31 capítulos. Então, o meu genro, ele tem um hábito que eu achei muito legal. E esses dias ele me desafiou a fazer isso e eu achei muito bom. E ele faz isso constantemente. Então, se o livro de Provérbios tem 31 capítulos, no dia 1º ele lê o capítulo 1, no dia 2 ele lê o capítulo 2, e ele vai lendo todo dia um capítulo de Provérbios. Então, eu vou desafiar vocês assim, vocês podem começar amanhã, que é dia 9, vocês começam lá, porque ele não tem uma sequência, é um livro de conselhos, então vocês podem ler amanhã o capítulo 9 do livro de Provérbios.
E anota algumas coisas que vocês acham que pode aplicar na sua vida para a gente falar na outra aula, tá? Aí você pode anotar, não precisa anotar um monte de coisa, não. Anota uma coisa, uma frase. Fala, ó, eu li o capítulo 9 e uma coisa que eu tirei daqui que eu posso colocar em prática é isso aqui. Aí no dia 10, você lê o dia 10 até chegar a semana que vem. Então, você vai ler 8 capítulos, né? Um por dia, tá bom? Vamos ver quem vai conseguir esse desafio. Então, quem vai ver minha aula amanhã ou depois da manhã, o Daniel já vai colocar a aula gravada. Você também está nesse desafio, tá bom? Quero ver quem que vai conseguir ler todo dia. Além de fazer bem para você, você vai aprender muita coisa no livro de Provérbios, tá?